Olá pessoal, eu sou o Jonas Fernandes, sou farmacêutico oncologista e estou aqui para te ensinar oncologia de uma forma fácil. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio de Oncologia Descomplicada. Nos vídeos iniciais eu já expliquei sobre o que é o câncer e como ele se forma, já expliquei sobre como estadiar o câncer, lembrando que quem estadia o câncer é o profissional médico. Hoje eu vou trazer a temática, talvez uma das mais importantes, que é o tratamento oncológico. O que é que você aí que está assistindo pensa e sabe sobre o tratamento oncológico? Será que o tratamento oncológico é unicamente a quimioterapia? Quando a gente fala de câncer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela pessoa emagrecida, careca, que faz uso de quimioterapia, que tem muito vômito, muita náusea. E de fato, muitos tratamentos oncológicos, muitas quimioterapias geram isso. Mas o que eu quero te falar hoje é que a quimioterapia não é o único tratamento para quem tem câncer. Existe uma diversidade de formas de tratamento para o paciente oncológico. Então, vamos aprender mais um pouquinho sobre isso hoje. Eu trouxe aqui para vocês algumas formas de tratamento que a oncologia disponibiliza hoje para o paciente com câncer. Dentre elas temos a cirurgia, a quimioterapia, a terapia-alvo, a imunoterapia, hormonioterapia, radioterapia e medicina nuclear. Vou falar de todas essas formas de tratamento só nesse vídeo? Não, porque vai ficar muito longo. Então hoje eu vou me deter a falar para vocês um pouco sobre cirurgia, quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia. Então essa é a parte 1 da aula de tratamentos oncológicos. Então vamos começar agora pela cirurgia. A cirurgia, como vocês já devem imaginar, como vocês já devem entender, ela vai consistir na retirada desse tumor ou na parte desse tumor. E essa cirurgia ela pode ser categorizada em curativa e paliativa. A curativa ela consiste em retirar o tumor para gerar a cura, para que esse paciente não tenha mais aquele tumor no organismo, ele possa estar caminhando de fato para a cura. E a cirurgia paliativa, ela consiste, o paliar é em manejar, em diminuir danos, certo? Não vai gerar uma cura, mas vamos diminuir os danos, vai ser gerado aí uma qualidade de vida para o paciente. O próximo tratamento que eu vou falar para vocês é a famosa quimioterapia. E o que é uma quimioterapia? Como eu falei para você lá no primeiro vídeo sobre o que é o câncer, se você não viu esse vídeo ainda, você vai voltar e vai assistir, porque é a base de tudo, tá certo? Mas a célula cancerígena, ela é assim porque houve um problema no seu ciclo celular, onde ela começou a se multiplicar de forma exacerbada. Uma das formas de agir da quimioterapia é justamente no ciclo celular. Existem as quimioterapias ciclo-específicas e as quimioterapias ciclo-inespecíficas. Em que consiste, A ciclo-específica, ela vai agir nas fases do ciclo celular. Como você pode ver aqui esse ciclo, que eu mostro na imagem, existem várias fases, A fase G1, a fase S, a fase G2, a fase M, E aí a quimioterapia ciclo-específica, como específica é aqui, a vincristina, vinblastina, paclitaxel, que age aqui na fase M, A hidroxiureia vai ali agir na fase S. Como é que ela vai agir? Ela vai romper essa fase. Ela vai impedir que essa fase aconteça, porque o ciclo celular não se concluindo, a célula não vai se multiplicar, e a célula não se multiplicando, vai ser gerada uma apoptose. Ela vai morrer, porque ela não vai se multiplicar, Então, ela morre. Logo, a célula tumoral passa a morrer. E as quimioterapias ciclo-específicas, eu trouxe aqui como exemplo, os agentes alquilantes, a cisplatina, que são as quimioterapias que não vão agir especificamente em uma fase do ciclo celular. Ela vai agir independente do ciclo, ela vai agir diretamente no DNA da célula, de uma forma mais intrínseca, na formação. Existem inúmeras formas de uma quimioterapia ciclo-específica agir, mas eu só quero que você grave nesse momento que essa quimioterapia ela não vai estar ligada a nenhuma fase do ciclo celular. E aí a gente há de convir em uma coisa. Se a gente for pensar
qual célula do meu organismo não se multiplica. As minhas células sanguíneas se multiplicam e não são doentes, né? As minhas células da pele, o meu cabelo se multiplica e não é, né, algo patológico. Essas quimioterapias que agem aqui diretamente no ciclo celular, elas vão ser muito efetivas para o tumor, porque a célula do tumor ela está se multiplicando, né, de forma muito rápida, então a quimioterapia vai interromper ciclos celulares, mas ele não vai interromper unicamente as células cancerígenas, ela vai, né, acometer muitas células do corpo. Então é muito comum a gente ver essas reações adversas, né? Anemia, né? As defesas do paciente, né? Os leucócitos começam a cair, porque vai matar as células também saudáveis. Então a quimioterapia não é um tratamento específico, né? Não é um tratamento que atinge apenas a célula tumoral, e sim, ele é mais abrangente e causa mais danos. Então vamos agora para a terapia-alvo. O nome terapia-alvo já fala mais ou menos como é que ela vai agir, tá bom? A célula tumoral, ela vai ter um receptor que vai estar hiperexpresso nesse tumor. Geralmente, esses receptores, eles existem, né, nas células normais, em algumas células normais, mas na célula tumoral, ele vai estar muito expresso. Vou dar aqui para vocês o exemplo do HER2. O receptor de HER2 é um receptor que existe nas células da mama, por exemplo, e ele é o responsável por receber uma proteína chamada HER2, que gera o crescimento daquela célula. Então tá lá a célula tumoral com uma hiperexpressão desse receptor. Quando o HER2 vem, se liga ao receptor e faz com que essa célula tumoral cresça. E como é que acontece com a terapia-alvo? O medicamento ele vai se ligar especificamente neste receptor. E quando ele se liga especificamente nesse receptor, a proteína não vai mais se ligar ali, fazendo com que essa célula morra, tá? Porque não vai ter mais aquela proteína que faz com que a célula cresça. Um exemplo de medicamento desse é o trastuzumab, que é utilizado muito para câncer de mama, mas também hoje se sabe que se utiliza em outros tumores, porque existe, né, hiperexpressão de HER2 em outros tumores, né, de outros órgãos, e aí se utiliza esse medicamento, trastuzumab. Terapia-alvo já foi, então vamos agora falar sobre imunoterapia. É a minha favorita de falar, sou fã de imunoterapia. O que é a imunoterapia? O nome também já fala por si só. O tratamento imunoterápico, ele lida diretamente com o nosso sistema imunológico. Então, ele vai fazer com que o nosso sistema imunológico trabalhe ao nosso favor na destruição daquele tumor. E existem alguns tipos de imunoterapia. Uma das formas de imunoterapia é você vai estimular por meio daquele medicamento, que aqui eu vou dar um exemplo de um bacilo. Então, o medicamento é injetado diretamente no local onde está o tumor. E aí as células de defesa são atraídas para aquele lugar e aí elas vão destruir o tumor. Um exemplo desse tipo de tratamento é a BCG. Sabe aquela vacina que a gente toma quando é criança, que fica aquela marca até... Hoje em dia todo mundo tem, né, aqui no Brasil. Esse mesmo bacilo, ele é injetado diretamente na bexiga, né, por meio de uma sonda, né, intravesical. E aí se injeta este medicamento diretamente na bexiga, fazendo com que seja atraída as células de defesa para aquele lugar. E aí essas células de defesa matem este tumor. Outra forma de imunoterapia é o que nós chamamos de CAR-T-cell. O CAR-T-cell está bem alto, saiu notícia na televisão, muitas pessoas falaram sobre como uma grande solução para o câncer, né, para principalmente cânceres hematológicos. Em que consiste? É retirado do organismo da pessoa a sua célula de defesa e ela é modificada em laboratório. Explicando de uma forma bem prática, é como se fosse deixar ela mais forte, mais preparada, com mais receptores, deixar essa célula de defesa mais agressiva para matar o tumor. E aí, após essa modificação, essa célula de defesa ela é injetada no organismo com muito mais força. Ela tem muitos mais receptores, ela é muito mais tóxica para aquele tumor e a célula de defesa ela vai atacar diretamente aquele tumor. É um tratamento bem moderno e é uma grande esperança, uma grande solução
para cânceres hematológicos. Se você tiver mais curiosidade sobre CAR-T-cell, depois eu posso fazer um vídeo só sobre esse tratamento. E aí, o que é que você acha? Comente aí. E como eu falei, né, pode ser utilizado para linfoma, para leucemia. Outra forma de imunoterapia é o inibidor de checkpoint. O que é um checkpoint? O checkpoint é como se fosse uma plaquinha de pare que as nossas células saudáveis, elas têm. Quando uma célula de defesa do nosso organismo vê essa plaquinha, né, esse checkpoint, ela entende que ela não pode destruir aquela célula, porque aquela célula é saudável, é para ela estar viva no meu organismo. E o que é que os tumores conseguem fazer hoje? Eles conseguem desenvolver um checkpoint igual a uma célula saudável. Então, quando a célula de defesa vê o checkpoint em um tumor, ela não destrói esse tumor. Então, o que é que o inibidor de checkpoint faz? Ele vai lá e ele impede esse checkpoint. Coloquei aqui caracterizado como um machado, né? Como se ele quebrasse esse checkpoint. Mas, na verdade, o que acontece é uma ligação, né? O inibidor de checkpoint, ele vai lá, se liga ao checkpoint, e aí a célula de defesa, não encontrando mais esse checkpoint livre, destrói aquele tumor. Um exemplo de medicamento é o pembrolizumab, que hoje em dia é utilizado em várias neoplasias, como melanoma, câncer de pulmão, câncer gástrico, mama também, acredito. Então é isso, pessoal. Imunoterapia foi, e essa aqui foi a parte 1 de tratamento oncológico. Logo mais lançarei a parte 2, então fica aí ligado, ative o sininho aqui no YouTube para que você não perca quando lançar a segunda parte, para que a gente possa aprender juntos. E se você não me segue nas minhas redes sociais, corre lá e me segue, porque vez ou outra eu lanço novidade por lá.